Sou filha, sou serva de Deus, sou serva do nosso Senhor antes de qualquer coisa. Sou casada, tenho 2 meninos lindos, tenho um adolescente de 17 anos e tenho um rapazinho de 7 aninhos, né? Então, gente, sou como vocês, tá? Tem B.O. em casa, o pau quebra, tem que levar no cantão. E olha que coincidência, vou contar para vocês, né? Falei com meu marido assim, amor, dia 30 eu tenho compromisso, preciso que você olhe o Theo. Ele falou, não, tudo bem, vou anotar na agenda. E homem, vocês já sabem como é que funciona, né? Semana passada eu tô assim, amor, você tá lembrando, né, que dia 30 eu tenho compromisso, eu preciso de você para cuidar do Theo. Ele, amor, você acredita que eu marquei uma agenda dia 30, que ele toca louvor? Eu falei, nossa, amor, sério? Eu falei com você pra você vigiar na agenda lá, como é que nós vamos fazer agora? Aí ele, mas onde você vai estar? Vamos ver como é que a gente consegue fazer o mesmo trajeto, a gente vê onde que a gente deixa o Theo. Quando a gente assustou, a gente ia estar no mesmo lugar, pessoa. Ou seja, gente, eu não posso falar muito mal dele hoje, né? Eu tinha preparado, mas eu precisei de apagar a parte quando eu estou assim, não, ele vai estar lá e não vai poder escutar o que eu tenho para falar. Mas glória a Deus, estou brincando, ele é uma bênção, né? Mais tarde ele vai estar aqui com a equipe aqui da Suelen, né? Estamos todos juntos aí para adorar o Senhor. Quando eu entrei na porta, gente, tem uma atmosfera diferente nesse lugar. Nossa, a presença do Espírito Santo já começou a entrar na minha vida e eu falei, Jesus, o que o Senhor está arrumando aqui hoje? E aí eu comecei a entender o que ele queria trazer para a gente, realmente tudo que ele já tem ministrado no meu coração esses dias. Bom, mais um parênteses, eu sou psicanalista, sou terapeuta lá na minha igreja, atuo lá nessa área, sou do Ministério de Libertação já há muitos anos. Oh, amor, obrigada. Trabalho com libertação já há mais ou menos 17 anos. Hoje eu estou específica no processo de libertação com adolescentes, né? Então, a gente já sabe aí como que essa demanda tem sido difícil no nosso meio hoje. Então, tem sido um trabalho árduo, mas o Senhor tem dado vitória, né? O nosso trabalho lá, gente, de libertação, ele é feito individual, porque são raízes que precisam ser quebradas, precisam ser trabalhadas, e é um processo, né? Quando a gente fala de libertação, tem gente que já pensa assim, nossa, numa manifestação demoníaca ou coisa do tipo. Não, gente, libertação é um processo. São mudanças de atitudes, mudança de postura, é você entender onde estão os seus erros, as suas falhas, se arrepender, se posicionar. E aí você vai se curando, se libertando dia após dia. É um processo, né? E a gente precisa entender isso. Então eu trabalho os dois campos, né? Tanto na terapia, porque tem a parte psicológica também, que precisamos trabalhar, e tem o espiritual, que são duas coisas que precisam caminhar juntas. Gente, Satanás se alimenta dos nossos traumas. Satanás se alimenta das nossas feridas. Satanás se alimenta das áreas não curadas que você carrega desde a sua infância. E aí tem legalidades, que é onde nós precisamos trabalhar. A gente vai falar de alguns pontos aqui no decorrer da ministração, mas eu achei interessante porque eu estou assim, Senhor, das minhas feridas flores fez nascer. É tão forte, é tão assim profundo esse tema. E eu pensei em várias coisas em relação à terapia, à paternidade, pensei na função materna, pensei em várias coisas. E como uma boa filha obediente, Deus me deu outra direção. Mas glória a Deus, mas nós vamos trabalhar também, né, dentro daquilo que o Senhor for permitir, que seja aí a questão de cada uma de vocês. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar aqui pela última vez aqui, antes da gente iniciar. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos. Senhor, a tua presença já está aqui, a tua presença é real, ela é palpável, ela é notória aqui no nosso meio. Pai, como eu me sinto honrado de poder estar aqui e vivenciar o que o Senhor irá fazer hoje, Pai. Pai, nós te amamos.
Pai, nós te amamos, nós glorificamos o teu nome. A ti nós entregamos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Paizinho, não é nome de homens aqui que tem que ser glorificados, mas sim, Pai, somente o nome do Senhor. É sobre o Senhor, é para o Senhor. Tudo é teu, ó Pai. Nós consagramos e te entregamos, ó Pai, tudo que será falado aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só ver o tipo de público que nós temos aqui hoje. Todo mundo aqui é cristão? Todo mundo é, né? Tem alguém aqui que ainda não caminha com Jesus, que é a primeira vez que está vindo? Não? Ótimo. Então vamos lá. Para você que já está aí na caminhada com o Senhor, eu quero trazer algumas coisas na sua memória. Você lembra quando você conheceu Jesus? Feche seus olhos. Lembra daquele dia, quando Jesus foi ministrado a primeira vez no seu coração, na sua vida. Quando aquela pessoa orou por você e você sentiu aquela presença esmagando a sua vida e aquela tristeza saltou e seu coração encheu ali de alegria. Você lembra das pessoas que te acompanharam naquela época? Ou hoje, né? Às vezes é recente. Você lembra do dia do seu batismo? Como que foi? Aquela empolgação. Nossa, eu vou ser batizado. Top! Glória a Deus. Olha que lindo. Você lembra quando você sentiu aquele primeiro amor? Quando você fazia loucuras para Jesus? Quando você queria anunciar para todo mundo que você tinha conhecido Jesus? Você queria que todo mundo conhecesse Ele? Porque Ele transformou, Ele já tinha transformado a sua vida e você queria levar essa transformação para todo mundo. Você queria enfiar Jesus na cabeça de todo mundo da sua casa. Você queria pegar a Bíblia e bater em todo mundo. Aquele amor, aquele impulso. Você lembra disso? Agora eu te faço uma pergunta, podem olhar para mim de novo. Há quanto tempo você não sente isso? Há quanto tempo aquele amor não queima e não arde no seu coração como antes? A ponto de você bater nas casas, a ponto de você ir no supermercado e pregar Jesus, a ponto de você ir na escola pregar Jesus, a ponto de você chegar num curso e a presença dele está exalando na sua vida e você vai passando e as pessoas vão sentindo e vão perguntando: olha, você é crente. Quanto tempo isso não acontece com você? Onde que a gente tem se perdido? Onde que a gente tem se perdido? Isso é algo que tem me incomodado muito, sabe, igreja? Hoje eu entro, né? Hoje eu saio muito para palestrar, tanto em igrejas quanto outros lugares que não é igreja. E é tão interessante porque o pessoal está lá e quer fazer, quer acontecer, igreja principalmente, né? E é bom, glória a Deus. Mas é só fazer. E o ser? Onde fica? Eu fico observando, né? Vou falar até dos músicos, assim, em geral, o pessoal que sobe no altar. Gente, a gente vai preparar, às vezes, uma ministração, uma pregação, né? Não sei, mas pelo menos no meu caso. Eu fico em jejum, eu me preparo. Aí, às vezes, eu vejo os músicos subindo no altar. Não estou falando aqui não, viu, gente? Que aqui não tem isso não. Às vezes eu fico vendo os músicos, o povo subindo no altar, nem ora. Não reverencia nem a Deus. É só tocar, é só fazer, sabe? A gente está muito preocupado em fazer. E o ser? E o ser? Antes de fazer, você tem que ser. E o que está faltando? O amor. A palavra fala que nos últimos dias o
se esfriar. Não esteja nesse número. Saia dessa parte dos muitos. Saia desse lugar. Mas como é que eu faço para sair deste lugar? Porque a rotina é tão pesada, é casa, é menina, é marido, eu tenho que estudar, eu tenho que tentar ser fitness ainda, tenho que preocupar com a alimentação, é tanta coisa. Eu entendo, minha vida é uma loucura lá em casa. Mas eu não posso abrir mão de si. A gente acaba abrindo mão do principal, que é ter um tempo com Jesus, que é ter um tempo dedicado, direcionado a Ele. Aí quando a gente vai falar assim, estou ferida, preciso ser curada, preciso ser tratada, amém. Todas nós precisamos em alguma área da nossa vida. Mas sabe qual que é a base? Jesus, o amor que você sente por Ele. Eu li o meu primeiro livro que eu li quando eu converti, chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E esse livro, gente, nunca mais saiu da minha mente. Tanto que depois de anos, fiquei um tempo na estética e Deus pegou e me mandou sair. Ele falou, eu te chamei para cuidar de gente, eu te chamei para apacentar minhas ovelhas. Então, a estratégia do Senhor foi me levar para a psicanálise também e ali, porque Ele sabia a necessidade do povo hoje. Então, assim, eu vejo muita gente procurando, eu tenho que tratar isso, eu tenho que tratar aquilo. E eu olho assim, eu falo, mas cadê o amor de Jesus? Cadê aquele amor? Porque Ele cura, Ele restaura, Ele liberta. É o coração ardendo, é o coração queimando. Agora vamos voltar lá atrás. Quando você conheceu a Ele, você tinha enfermidades. Seu corpo doía, você falava, está repreendido em nome de Jesus, já estou boa. Tinha uma dor de cabeça, sai dor de cabeça, não tem isso mais. Porque o seu amor por Ele era tão grande que você não tinha tempo nem sequer de adoecer, de preocupar com problemas dos outros. Não, você só queria amar, você só queria viver, você só queria estar na presença dEle. Mas isso acabou. Eu não vejo isso mais em nosso mundo. Onde que a gente se perdeu? Onde você se perdeu? E para a gente entrar na nossa palavra aqui, abram comigo lá em João 21. Como Deus tem gritado essa palavra nesses últimos dias. João 21, versículo 15. A gente vai falar de um camarada hoje que eu gosto demais dele. Amém? 21, 15. Vamos lá, diz assim. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Olha que interessante, aqui é um diálogo entre Jesus e Pedro, né? Isso aqui foi depois que Jesus ressuscitou. Se a gente for pegar a história de Pedro, gente, Pedro, ele tinha um temperamento impulsivo. A gente pode falar que ele era um sanguíneo, na linguagem psicanalítica, né? Ele era um histérico.
ele agia por impulso, ele agia por emoção. E a gente vê isso em vários relatos aí da história, né? E é tão interessante, olha aqui só para vocês verem, ele responde: Jesus, eu te amo. Mas por que será que Jesus perguntou e enfatizou isso para ele 3 vezes? Vamos entender? Continua aberto aí em João. Vamos abrir lá em João 13. Só andar um tiquinho para trás. Eu vou ficar só em João. A gente pegar. Vamos lá. Jesus, João 13, 36. Diz assim: Simão, Pedro, lhe perguntou: Senhor, para onde vas? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Olha aqui, Pedro, gente. Aqui é a última ceia com Jesus. E Jesus já avisou ali o que aconteceria. E Pedro fala: darei a minha vida por ti, se eu for com o Senhor, me permitir, Pai. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E esse amor? Vamos lembrar quando a gente conheceu Jesus? Jesus, eu me rasgo, dou minha vida por ti. Pedro, somos nós. É eu e você. Só que Pedro, gente, eu vejo aqui o ego dele tão grande, né? Eu vou dar minha vida por ti. E ele ainda fala mais. Quando Jesus fala ali, né, que um iria traí-lo, ele de cara já fala: eu não sou. Olha só para vocês verem como é que são as coisas. Continuando, João 18, vamos lá no 18 agora. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Nós vamos ler primeiro o versículo 17, que diz assim: ela então perguntou a Pedro, nessa situação aqui, gente, só para contextualizar, Jesus já tinha sido preso, né, e os discípulos estavam se escondendo. E Pedro estava tentando se esconder. E uma mulher pergunta para ele. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Ele negou Jesus a primeira vez. Agora vamos lá no versículo 25. Diz assim: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é dos discípulos dele? Ele negou dizendo: não sou. Segunda vez. Continuando aqui no versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Terceira vez. Ele nega a Jesus 3 vezes. Poxa, tá, mas ele era aquele cara que ele daria a vida por Jesus lá atrás. A gente acabou de ler isso. Mas Pedro ainda não estava maduro para isso, podemos dizer assim. Ele ainda não conhecia Jesus direito. Ele não sabia o que falar. E é tão interessante, porque aqui, quando ele fala: Jesus, eu daria a minha vida por ti. Se a gente for olhar para um lado mais teórico, a gente está falando do amor ágape, que é aquele amor incondicional, que é aquele amor de Deus por nós. Certo? Mas quando Jesus pergunta a Pedro aqui, lá no primeiro texto que a gente leu, em João 21:15, quando Pedro responde a Jesus, na tradução grega, já é um amor filéu.
Na tradução, quando Pedro responde, ele fala: Senhor, eu gosto de você. Ele não responde, eu te amo. Ele responde, eu gosto de você. E cadê aquele amor todo? E aqui já se tornou um amor de irmão? É estranho a gente pensar nisso, né? Porque quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes a gente já foi pego nessa situação aqui? Quantas vezes nós não amamos o Senhor como Ele nos ama? Quantas e quantas vezes nós negamos Ele no nosso dia a dia, sem perceber? Aí as coisas estão dando errado, tá? Minha vida está de cabeça para baixo, você não tem noção do que eu tenho passado. Não tem não, mas Deus tem. Mas eu tenho a convicção, se você tivesse esse amor ágape aqui, sentindo esse amor incondicional por Jesus, o seu posicionamento seria diferente. Porque quando você tem um relacionamento com Deus de verdade, o Senhor te mostra as suas feridas, Ele te mostra onde você precisa tratar, Ele te leva para a cura. E quando Jesus fala com Pedro aqui, apacente as minhas ovelhas, gente, Jesus é top demais. Um passado restaurado é reenviado ao propósito. Quando Jesus pergunta aqui para Pedro, ele já está restaurando as feridas dele. Ele já está derramando uma cura sobre a vida dele. E como que Jesus faz isso, gente? Por isso que eu falo que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Essa pergunta que ele faz aqui: Pedro, tu me amas? Eu faço dentro do consultório. Quem é você? Jesus faz exatamente as perguntas exatas que nós precisamos para nos curarmos. Entende? Como que isso é profundo? E como que Jesus cura aqui Pedro, gente? Apontando ele para o propósito dele. Cara, chega de meninice. Vamos amadurecer? Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai cuidar do meu rebanho, chega. Porque foi para isso que eu te chamei. Bora. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Apacentar ovelhas, cuidar do meu rebanho. Foi para isso que eu te chamei. Para fazer discípulos. E é tão interessante, porque depois que Pedro nega Jesus, imagina a dor desse homem, gente. Porque fala aqui que ele percebeu que ele negou Jesus quando o galo cantou. Aí ele lembrou das palavras de Jesus lá atrás. Olha que top. Imagina a dor dele de falar: poxa, eu neguei o meu mestre. Eu falei com ele que eu amava, que eu daria minha vida para ele, e eu estou aqui negando. Imagina o sentimento de culpa que esse homem carregou. Mas tem um mistério nisso aí, olha que interessante. Quando Jesus ressuscita, quando ele encontra com as duas mulheres ali perto do sepulcro, ele fala com elas: vá e avise os meus discípulos. E a Pedro. Pedro é o único citado. O único citado. Olha que interessante. Em outras palavras, Jesus diz: eu não desisti de você. 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 A sua história não está perdida. Talvez você pense que você passou, não tem cura. Talvez essa ferida está tão aberta e que você fale assim: pá, não tem jeito mais. E Jesus diz para você hoje: eu não desisti de você. Tem cura sim. Você acha que acabou? Não, é só o começo.
Tem ministérios novos vindo aí. Tem lugares novos para você pisar a planta dos seus pés vindo aí. O Senhor está te preparando para te levar num nível mais profundo de maturidade. Chega de leite. Está na hora de alimento sólido. Está na hora de você olhar com um olhar diferente. Com um olhar maduro. Para entender que o Espírito Santo de Deus, o Senhor foi, Jesus foi, mas Ele deixou o Consolador aqui para a gente. E é Ele que habita em você. Depois, saindo daqui, Pedro, lá na frente, houve um derramamento do Espírito Santo. Pedro pregou. 3.000 almas se converteram no Senhor. Jesus já apontou qual era o ministério dele. Jesus já havia apontado para que ele havia o chamado. E você sabe para que o Senhor te chamou. Por que as coisas ainda não aconteceram na sua vida? Porque você deixou o amor esfriar dentro de você. E quando eu estava preparando para vir para cá, era o que Deus mais falava ao meu coração. Eu estou chorando a semana inteira por isso. A semana toda. Eu falei, Senhor, que dor. Porque Deus fala com a gente primeiro, tá? Ele redentou a casa primeiro. Eu falei, Senhor, que dor. Que dor. Como que a gente precisa despertar isso? Então Deus hoje Ele quer falar com você em amor. E no amor. Filha, eu amo você. Filha, eu estou aqui para você. Filha, eu quero te curar. Eu quero te restaurar. Em nome de Jesus, mas depende de você. Depende do seu passo. Você restaurar esse amor perdido aí dentro de você. Não é sobre estar, é sobre ser. As igrejas estão lotadas, muitas delas, mas poucos são. Poucos, uma grande minoria. E se o Senhor está trazendo isso aqui para você hoje, é porque Ele quer que você faça parte dessa minoria. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu queria pedir ao pessoal do louvor, se puder vir um pouquinho. Meninas, eu queria chamar todas vocês aqui na frente. Glória a Deus. Né? A não ser que tenha alguma mais cansadinha aí, fala assim, tá, não, vai ficar aqui quietinho. Qual a direção que o Senhor tem colocado no meu coração? Nós precisamos clamar. Clamar. E clamar por esse amor. Talvez de uma forma como você nunca clamou. Ou como há muito tempo você não clama. Abrace uma irmã que está aí do seu lado. Né? Nossa, não fique ninguém sozinho, porque a gente precisa uns dos outros. A presença do Senhor se manifesta através de nós. E o Senhor já apontou aqui o seu chamado. Então, ore pela vida dessa irmã que está do seu lado. Comece a pedir ao Senhor para Ele queimar novamente esse amor. Não deixe ninguém sozinho. Abraça aí alguém. Abraça. Não posso ser sozinha ali. Sozinha não. Fica aqui no cantinho. Agarra aqui. Fique sozinho. Comece a falar com o Senhor. Deus, Espírito Santo de Deus, comece a queimar no coração dessa irmã de novo. Comece a arder, ó Pai, de uma forma, Senhor, sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, eu peço por ela aqui agora. Fala com ela. Quebra cadeias. Quebra muralhas, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Espírito Santo de Deus, começa a invadir essa alma aqui agora.
nós repreendemos, ó Pai, todo levante inimigo. Nós repreendemos todo impedimento agora. Em nome de Jesus, toda seta na mente, Pai, nós repreendemos e rejeitamos agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai envolvendo cada mulher aqui com o teu fogo. Vai envolvendo, Senhor, a cada mulher aqui, Pai, com o teu poder. Espírito Santo de Deus, vai derramando, ó Pai, aquilo, ó Pai, que o Senhor queria fazer neste lugar. Começa a arder aquele fogo novamente, Pai, aquele fogo lá de trás. Lá de trás. Quando, ó Pai, nós conhecemos ao Senhor, Pai, quando nós conhecemos a Ti, oh, Ele canta lá basura, Ele canta lá baixei, Ele canta lá basura, Ele canta lá baixai, Ele canta lá basura, Ele canta lá baixei, Ele canta Ele faz, oh, Ele canta lá basura, Ele canta lá baixai, oh, aleluia, Jesus vai envolvendo, Pai, cada irmão agora, Senhor. Usa os lábios, ó Pai, usa os lábios, Senhor. Aponta ministérios aqui, ó Pai. Começa a avivar ministérios aqui nessa tarde, Senhor. Ministérios proféticos, ó Pai. Ministérios de cura, ó Deus, ministérios de libertação. Ó Pai, louvores a Ti. Pai, começa a avivar dons, ó Pai. Começa a derramar sobre a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória. Aleluia, aleluia. Então, solta a irmã para o seu lado. Agora é o momento entre você e Deus. Agora é você e o Senhor. E o Senhor deixa uma palavra aqui para você nessa tarde. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e nossos jovens terão visões. Comece a clamar o Senhor nessa tarde. Comece a pedir a Ele, Senhor, derrama sobre mim, Pai, o Teu Espírito. Senhor, queima no meu coração, Pai, agora a Sua presença, Pai. Eu quero aquele amor, Senhor, aquele amor que o Senhor derramou naquele primeiro dia contigo. Eu quero aquele amor, Deus. Vai derramando, vai curando as minhas feridas. Vai tratando, Senhor, as minhas feridas de dentro para fora. Pai, eu tive problemas, ó Pai, na maternidade. Pai, eu senti falta do meu pai, Senhor. Eu sinto falta dele na minha vida, ó Pai. Mas é o Teu amor que está me curando hoje. É o Teu amor, Pai, que me cura, Pai, dessa dor que eu sinto da maternidade. Oh, Senhor, eu não tive uma mãe presente, Pai. Ou eu já perdi a minha mãe. Senhor, como eu sinto falta. Que dói, Senhor, daquele abraço, daquele cheiro. Oh, Ele canta lá basura, Ele canta lá baixai. Mas o Senhor te envolve nessa tarde com braços de amor. Com braços de amor, o Senhor te envolve. O Senhor cura, o Senhor restaura essa dor que está aí dentro de você. Talvez você esteja com problemas com seu filho dentro de casa, sua filha. Talvez uma rebeldia. Talvez algo que você não está entendendo, que saiu do seu controle. Deixa o amor do Senhor invadir a sua vida, a ponto de impactar os seus filhos. Que esse amor seja tão grande, mas tão grande, que quando você entrar na sua casa, vai haver cura. Vai haver cura. Não por causa de pessoas, por causa de você, mas porque a presença do Senhor está na sua vida.
Vem,